A equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Carlos Batista. 17:01. Está no ar, Bandeirantes Esportiva. E a partir de agora até às 7 da noite, as principais informações do esporte em AM 1170, FM 85.7. E para Ribeirão Preto em AM 1270. Também pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E agora a convocação para o maior time do rádio e as principais manchetes de hoje. Giro dos clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Júlio Nascimento. Destaque do Guarani, jornalista Júlio Nascimento, diz aí, Júlio. Oi, Batista, sexta-feira agitada no estádio Brinco de Ouro da Princesa com muitas novidades. Bidu, depois de 2 dias de atraso, se reapresentou e iniciou atividades de pré-temporada com o restante do elenco bugrino. O lateral, que é monitorado neste momento pelo Santos. O Bugre também apresentou hoje o zagueiro Derlan, que vai ter um novo companheiro no sistema defensivo. Hernando, zagueiro de 33 anos, que estava na última temporada pelo Vasco, foi confirmado como o 6º reforço do Guarani para 2022. Fala, nação bugrina, aqui quem fala é o Hernando. Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa tão grandiosa do nosso futebol, do cenário brasileiro. Espero representar muito bem e que juntos possamos aí ter um ótimo ano para que possamos alcançar os nossos objetivos traçados aí pela diretoria e por nós jogadores. Destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira. João Veras pode deixar a Ponte Preta. O Portimonense de Portugal já fez uma consulta e deve apresentar em breve uma proposta de empréstimo para contar com o jogador nos próximos dias. A Ponte Preta também está negociando um jovem da base com o futebol espanhol. Daqui a pouco todos os detalhes dessas 2 negociações. E daqui a pouco Juvenilson Souza, preparador físico da Macaca, fala a respeito da pré-temporada e da condição física do zagueiro Dedé. Corinthians. Salve o Corinthians. Corinthians prepara a proposta por Diego Costa. Atacante está em processo de rescisão com o Atlético Mineiro e virou prioridade do timão. São Paulo. Salve o tricolor paulista. São Paulo faz última proposta ao Toronto por Soteldo. Tricolor tenta contratar venezuelano por empréstimo de 1 temporada. Santos. Agora quem dá bola é Enquanto espera a resposta de Ricardo Goulart, Santos faz consulta por Elkeson. Atacante de 32 anos, atuou por 9 anos no futebol chinês e também está sem clube. Palmeiras. quando sujo ao viver de imponente. Palmeiras confirma aumento salarial para Abel Ferreira. Técnico português conquistou o bi da Libertadores no comando do Verdão e tem contrato até dezembro deste ano. Sem Neymar, FIFA anuncia finalistas do prêmio de melhor do mundo. Lionel Messi, Salah e Lewandowski estão na disputa pelo The Best. Vencedor será revelado no dia 17 em Zurique.
Bandeirantes Esportiva. Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Copa São Paulo de Futebol Juniores. O Guarani vai vencendo o Vila Nova por 3-1. Nós estamos aí já no finalzinho do jogo, 44 do segundo tempo. Uma vitória importante para o Guarani, se recuperando, claro, do empate na última rodada contra o Tanabi. E a Macaca entra em campo às 20 horas contra o Juventude. E também precisa da vitória para se recuperar na Copa São Paulo, Batistão. Valdemir Gomes. O comentarista da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você e o seu destaque. Um abraço, Batista, peço licença para sair um pouquinho do mundo esportivo e adentrar ao mundo da telona, do cinema, que, aliás, você tanto aprecia. Minhas homenagens ao primeiro ator negro a ganhar a estatueta mais cobiçada no mundo do cinema, o Oscar. Nos deixou Sidney Poitier. Morreu aos 94 anos. Uma lenda. Algo espetacular. Grandes filmes. Um exemplo. E, inclusive, altamente engajado em lutas a favor da liberdade e das igualdades. Uma notícia triste. Viveu muito bem e teve muito talento e nos alegrou a todos e nos encantou a todos. Siga em paz. Sidney Poitier, 94 anos de talento e de muita alegria. Nos deixou. Aqui na minha manchete, as minhas homenagens a este grande artista. E você pode participar mandando para cá suas mensagens 971021493. Teremos hoje o Fala Galera. E você pode mandar o seu áudio até 40 segundinhos, comentando, falando, dissertando a respeito do assunto do time do seu coração ou qualquer outro time. Mande para cá, só não estenda muito o comentário para dar tempo de um número maior de participantes, tá bom? 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. A apresentação de hoje do Bandeirantes Esportivo é comigo, Carlos Batista. Produção de Júlio Nascimento, comentários de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão e Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Reportagens, Júlio Nascimento e Antônio Lupi. Mesa de áudio, Alexandre Almeida. Gravações e imagens no YouTube de Joelcio Cardoso. Equipe técnica que tem o comando de Gil Kleber. Direção-geral do jornalista Rodrigo Neves. E a direção de esportes é comigo, Brasil, Carlos Batista. 17:09 já. Ao vivo, Daniel Paulista, técnico do Guarani, vai conceder aqui uma entrevista exclusiva no microfone da Rádio Bandeirantes. Já é só ficar ligado. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada
Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Curbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. O ano novo no Supermercado Taquaral está com ofertas imperdíveis, especialmente preparadas para você. Cerveja Devassa 350 ml, 1,99. Cerveja Smith 44 puro malte long neck 330 ml, 3,99. Café São Joaquim 500 gramas, 12,99. Ofertas válidas até dia 12 de janeiro. Compre também online. Visite a loja no site supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. É bola na rede. É pro Patati, domina. Lá vem ele. Bate com o Brian, o zagueiro. Costurou pra canhota, bateu no ângulo. Golaço! Gol! Levantamento no escanteio, a bola passa pelo zagueirão Derek, sobra na direita pro Patati, que encara o zagueiro Brian, corta pra canhota e levanta a bola pra mandar no ângulo direito, pra fazer aos 38,5 o terceiro gol do Santos. Patati faz o terceiro, Santos 3, Rondoniense 0. O Caio Viseu não tem jeito, tá feito. Vence 3-0, um golaço, Gabi. Sem chance pra defesa do 12, camisa de número 12 do Rondoniense, Caio Viseu, goleirão que vai tomando agora o terceiro gol do Peixe, esse o segundo do Patati na participação dele na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entrou na segunda etapa depois de ter passado pelo isolamento social por causa da Covid-19, marca o terceiro gol do Santos, mais do que importante, e agora mais do que nunca o Santos ainda mais classificado, mais garantido na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bandeirantes! E o Faustão, para avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, às 8h30, logo depois do Jornal da Band. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O Paulistão 2022 vem aí. Não fique de fora do programa Sócio Campeão e tenha acesso a todos os jogos do Bugrão, inclusive na Copa do Brasil. Um ano novo com muito mais jogos e vantagens por apenas R$50 mensais. Não deixe para a última hora. Ligue 19 974 17 8000 ou acesse o site sociocampeão.com.br agora mesmo e faça sua adesão. Seja sócio campeão. Seja Guarani Futebol Clube. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Curbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Carlos Batista. Bom, Gleger, você deu aí o resultado do Guarani, estava vencendo 3-1, né? Mas tomou um gol no final aí e venceu a equipe do Vila Nova por 3-2. É isso, Gleger?
Exatamente, Batista, 3-2, o Guarani consegue uma vitória importante. Vale ressaltar, eu estava aqui nos estúdios Bandeirantes acompanhando o jogo. Destaque aí o Renanzinho fez gol, o Caio também fez um belíssimo gol no primeiro tempo. Então o Guarani se recupera, apresenta um bom futebol, diferentemente daquilo que apresentou no primeiro jogo, e dá um salto importante aí rumo à classificação. É isso aí, o Guarani chega a 4 pontos, empatou com a equipe do Tanabi na abertura da competição. Hoje venceu gols de Caio, Ale e Renanzinho. Vai, portanto, para 4 pontos, mas vai pegar a Aquidauense. No jogo final, na terceira partida, esse time de Aquidauana já está desclassificado. Portanto, não há nenhuma possibilidade de o Guarani perder essa partida, né, para um time que já está fora da competição. E a outra vaga será decidida aí entre Tanabi e Vila Nova. Vila Nova tem 3 pontos e vai jogar, portanto, aí uma vaga, são 2 vagas. Uma vaga deve ficar com o Guarani, que vencerá a equipe de Aquidauana, chegará a 7 pontos e desta maneira vai se classificar em primeiro. E a segunda vaga fica aí com o Tanabi, ou então fica com o Vila Nova. Tanabi tem 4 pontos. Bom, agora são 17 horas e mais 17 minutos e eu tenho um recado importante para você. Quero falar com você que está ouvindo aqui a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco nós teremos aqui o Daniel Paulista, hein? Daniel Paulista, entrevista ao vivo para você aqui no ar da Rádio Bandeirantes e também pelo YouTube. Mas eu quero dar uma dica, você que está querendo fazer um churrasco show de bola, ou então para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e também pescados. E na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade para churrasco. E atenção, hein? Você vai ter com a Mites Bife uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, a Mites Bife aceita cartão alimentação, Alelo, Verocard e Sodexo. E eu quero dar aqui para você algumas ofertas especiais da Mites Bife. Filé mignon extra limpo, R$ 114,90 o quilo. Filé de frango temperado tradicional, Lemon Pepper, R$ 21,90 o quilo. Bife a rolê, R$ 44,90 o quilo. Hambúrguer bovino tradicional, R$ 34,90 o quilo. E medalhão de frango com bacon, R$ 29,90 o quilo. Mas essas ofertas só enquanto durarem os estoques. Anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência trabalhando em casa de carnes em Campinas. Mites Bife. Anote o telefone 3294-7003, 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani, daqui a pouco Daniel Paulista, entrevista exclusiva no microfone da Rádio Bandeirantes. Chegando com o noticiário do Bugre, Júlio Nascimento, diz aí, Júlio. Vamos lá, Batistão, falar do Guarani. Antes de entrar no assunto time profissional, tem aqui uma lista de assuntos, a gente vai debater todos eles. Só 2 detalhes sobre esse time da Copa São Paulo. Terça-feira eu disse que no empate contra o Tanabi, o destaque do Guarani foi o Alê. E permanece como o jogador que mais tem me agradado, hoje inclusive com o gol. Alê vem sendo muito elogiado pela comissão técnica do Guarani, e até uma dúvida que nós vamos tirar com o Daniel Paulista, né, se ele pretende dar alguma chance para algum destaque do Guarani. Olho nesse volante do Guarani. Alê hoje fez gol, na terça-feira contra o Tanabi também já tinha sido destaque. O Guarani joga pelo empate na próxima partida contra a Aquidauense, segunda-feira novamente em Tanabi.
E um outro detalhe sobre a Copinha, o segundo detalhe, foi o Lucas Cardoso, hein? Até se o Gleger quiser falar, não sei se o Gleger conseguiu assistir o gol do Vila Nova, mais uma falha de um goleiro do Guarani. E seguem as enxurradas de críticas para o Silvano Austrália, que é o preparador de goleiros, já que, né, Gleger, em determinado período da temporada, o Lucas Cardoso trabalhou com ele também no time principal antes dele voltar para o time sub-20 e jogar na Copinha. Conseguiu ver o gol que sofreu o Lucas Cardoso, Gleger? Consegui ver, sim. O segundo nem tanto, né? Mas o primeiro gol realmente houve uma falha. Novamente, é claro que a gente sabe que essa transição, às vezes, acaba atrapalhando um pouco no desempenho. Por que eu quero dizer isso? Vem trabalhando com um treinador de goleiro durante todo o ano, de repente muda, né, para a pré-temporada da Taça São Paulo. O Edervan Boyan, que é o vulgo Peitão, que é o treinador de goleiro do Sub-20 do Guarani, é um cara muito experiente, um cara muito competente também, mas a gente sabe que essa transição às vezes pode atrapalhar. Concordo com você, Júlio, já é a segunda falha do Lucas Cardoso, começar a rever aí os conceitos, né? O Lucas que, na minha opinião, naquele jogo lá contra o Cuiabá foi muito bem, mostrou personalidade, técnica apuradas, né? Mas na Taça São Paulo não tá bem o Lucas, não. Você tá falando, né, o Gleger, o gol de falta, né? Exatamente. O primeiro gol o Guarani estava vencendo o jogo, tomou um gol, estava 3-0 e tomou um gol de falta, uma falta de longa distância. Muito longe. Da rua, como se diz. Uma bola muito longa e o goleiro do Guarani aceitou. Exatamente. Pois é, né? Então é uma situação aí para ser analisada, mas de fato o Guarani agora está numa situação muito mais cômoda na Copinha, né, Batistão? Depois de ter empatado o primeiro jogo contra o Tanabi, agora só precisa do empate contra o time mais fraco da competição e um dos mais fracos, consequentemente, do grupo do Guarani, que é o grupo 2. Bom, falando sobre o time principal, sexta-feira agitada no Brinco de Ouro, já eu falo sobre o Bidu, já antecipo que o Bidu apareceu, eu entro nesse detalhe daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar sobre o sistema defensivo, porque o Guarani apresentou hoje o Derlan. Valdemir Gomes chamou a atenção recentemente que o Derlan, né, um zagueiro canhoto, tem grande potencial para ser um dos titulares do Guarani na Série B e também no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. O Derlan foi apresentado e falou um pouquinho sobre esse processo de negociação com o Bugre. Boa tarde. Minha qualidade, eu sou um jogador que tem muita personalidade, tenho uma boa saída de jogo, sou um jogador muito aguerrido que vai procurar ajudar bastante na parte defensiva, na parte ofensiva. Eu sou um jogador muito voluntarioso, espero poder contribuir bastante com o grupo aí durante esse ano. Foi uma negociação bem rápida, assim, eu recebi a proposta, o Michel me ligou, o professor Daniel também me ligou e conversou comigo e eu optei por vir, eu fiquei muito feliz com a oportunidade, me senti honrado em poder vestir essa camisa tão grandiosa aqui em São Paulo, no Brasil. E assim, o meu estilo de jogo, como eu falei, é saída de jogo. Eu tenho muita personalidade para sair jogando e sou um jogador bastante técnico. Acredito que a defesa tem que ser muito sólida, evitar tomar muitos gols, né, cara? Faz muita diferença, contribui muito para o jogo, para o campeonato. E o meu estilo de jogo é esse, é um cara que vai ajudar muito na bola ofensiva, na defensiva. Sou um jogador veloz, que gosta de fazer bastante coberturas e sair jogando. Esse é o meu ponto forte. Derlan, você participou recentemente, né, de 2 edições da Série B, primeiro com o Criciúma, depois com a Chapecoense, onde inclusive conseguiu acesso e título. O que, na sua opinião, uma defesa precisa ter para competir de forma sólida em competições como a Série B, como o Campeonato Paulista, como a Copa do Brasil, que são os torneios que o Guarani tem no calendário este ano? Eu tive 2 experiências bem distintas, né? Bem diferentes. Uma eu tive com o Criciúma, que a gente acabou sendo rebaixado, mas nosso grupo maravilhoso, espetacular, um grupo muito trabalhador, a gente brigou até o final para conseguir fugir do rebaixamento, mas infelizmente não conseguimos evitar. E teve por outro lado o acesso, né? E o título, que foi um momento muito bom na minha carreira, assim, pude contribuir com gols e pude participar de uma das melhores defesas do campeonato. E acredito que, cara, com essa experiência que eu tive nesses 2 anos aí de Série B, que você tem que evitar ao máximo tomar gols, né? Você tem que ter uma defesa sólida,
que tome o mínimo de gols possível, porque cada jogo é muito importante, cada ponto é muito importante. Às vezes é melhor você empatar no 0-0 ou buscar um empate no final de um jogo, fora de casa ou dentro de casa. Às vezes a defesa estando ligada, às vezes não, né? Na maioria das vezes a defesa tem que estar muito ligada por situações adversas que acontecem nas partidas, e temos que estar muito concentrado para poder ter êxito, não passar dificuldade durante o campeonato. Inclusive temos competições importantes como o Paulista, a Copa do Brasil, e inclusive a Série B, né? Que são jogos difíceis e muito decisivos, que é importante evitar tomar gol. Gostaria que você falasse pra gente um pouquinho dessa negociação, o que é que mais pesou aí na sua decisão de vestir a camisa do Guarani, o que é que você conhece do clube, como é que você chega, fisicamente até, como é que você tá, né? Fala um pouquinho do Derlan pra gente. Eu tive esse período de férias aí, eu treinei bastante, tive o auxílio de um personal meu, particular, o Tuca, que ele inclusive é daqui de Americana, e a família da minha esposa é daqui da região, então contribuiu bastante isso. Eu recebi muitas boas notícias daqui do clube, e teve a situação do ano passado, que o clube teve um ano muito bom, muito positivo, que quase teve o acesso. Isso me chamou muita atenção, porque é um clube que todos os olhos vão estar voltados para cá. É um clube com grande potencial durante esse ano de 2022, e espero chegar para contribuir e ajudar o clube para que possamos conquistar nossos objetivos. Muito bem, Batistão. Então a palavra de Derlan, o novo zagueiro da equipe do Guarani para essa temporada de 2022. E para que o ouvinte conheça um pouco mais, né, ouvimos a parte do jogador, mas convido também o jornalista Rodrigo Goulart, setorista da Chapecoense, para nos contar a visão da imprensa sobre o novo defensor do Bugre. Olá, amigos da Rádio Bandeirantes, é um prazer muito grande falar com vocês. Bom, vamos comentar então sobre o zagueiro Derlan. Foram 2 temporadas na Chapecoense, 59 jogos e 5 gols marcados. Números interessantes, porém ele nunca caiu nas graças do torcedor, devido ao desempenho irregular. Foi útil na temporada de 2020, ano em que o Verdão ganhou o Campeonato Catarinense e a Série B do Brasileiro, mas não como titular. Derlan era o imediato da dupla Joilson e Luiz Otávio, que se destacou no último ano. Na condição de jogador de grupo, fez um bom papel, mas não ao ponto de a torcida compreender a permanência dele para a Série A. Houve, portanto, esta crítica em relação aos dirigentes. Neste ano, Derlan foi um dos atletas mais contestados pelos torcedores da Chape. Aliás, foi uma temporada para o torcedor esquecer. Afinal, a equipe fez a pior campanha da história dos pontos corridos do Brasileirão. Entre o fim do turno e o início do retorno da Série A, o departamento de futebol da Chapecoense colocou o Derlan na condição de transferível. Não chegou a afastá-lo dos treinamentos, mas se tornou um jogador fora dos planos. A diretoria tentou emprestá-lo a outro clube, mas sem sucesso. Por conta de baixas por suspensão e lesão, Derlan chegou a ser utilizado em mais alguns jogos da Série A. Derlan é um zagueiro canhoto e que foi improvisado como lateral esquerdo em algumas partidas. Costuma levar perigo aos adversários na bola aérea ofensiva. Por outro lado, tem limitação na marcação e também no aspecto técnico. Pelo rendimento na Chapecoense, podemos dizer que é um jogador para grupo. Bom, amigos, espero ter ajudado. De Chapecó, repórter Rodrigo Goulart. Obrigado, Rodrigo. Abraço para você. Nos dando um feedback maior sobre o Derlan, que deve, Batistão, ter um novo companheiro no sistema defensivo. Será um dos setores mais reformulados do Guarani em 2022. O remanescente de destaque é o Ronaldo Alves. Não vou citar aqui o Titi por enquanto, né? Até a gente entender quais serão os planos do Daniel Paulista para esse jogador. O Guarani contratou o João Vitor, que foi apresentado ontem, o Derlan, e também agora oficializa a contratação de Hernando, jogador de 33 anos, que estava na equipe do Vasco na última temporada. O Hernando é o 6º reforço do Bugre. E também, para que o nosso ouvinte conheça mais esse jogador ou entenda como foi a última temporada, eu converso com Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, sobre esse período de Hernando em São Januário.
Alô, Júlio, amigos da Rádio Bandeirantes de Campinas. Você me pede para falar sobre o desempenho do zagueiro Hernando no Vasco. Olha, eu vou ser bastante honesto com você. O desempenho do zagueiro Hernando no Vasco não foi bom. Aliás, a gente não sabe se Hernando teve desempenho no Vasco. Ele chegou já trazendo uma polêmica, porque o Vasco tinha um zagueiro jovem que jogou o Campeonato Brasileiro, que o Vasco acabou caindo de 2020 para 2021, Marcelo Alves, um jogador que estava com tudo acertado, mas o então executivo da época, Alexandre Pássaro, acabou tendo uma briga com o presidente do Madureira, que era o clube que detinha os direitos do jogador, e acabou preferindo o Hernando, que tinha mais jogos na Série A. Hernando realmente jogou no Inter, jogou no Goiás, mas no Vasco foi uma tragédia. Não foi bem, não conseguiu se condicionar na parte física, não conseguiu ter sequência de jogos exatamente por conta de um desempenho ruim. Tecnicamente, um jogador que demonstrou muitas fragilidades, mas a principal condição é a física. Realmente um jogador que não teve uma temporada boa, não foi uma temporada regular, não foi titular, acabou não sendo titular e caiu em desgraça com a torcida do Vasco. Hernando é um jogador que eu diria que decepcionou, porque chegou precedido de muita fama, vindo de uma defesa como a do Bahia, que teoricamente tinha sido uma defesa razoável no Campeonato Brasileiro de 20 para 21, mas longe de ser um jogador que tenha deixado saudade no torcedor vascaíno. Então, o que eu posso dizer, na realidade dos fatos, é que Hernando teve uma péssima temporada 2021 no Vasco da Gama. Grande abraço a todos vocês, obrigado, tchau. Valeu, Flávio, um abraço para você, para toda a rapaziada aí do canal Atenção Vascaínos. Um panorama, né, Batistão, sobre esse jogador. O Hernando, ele teve o melhor momento dele vestindo a camisa do Goiás, inclusive nesse período ele chegou a ser indicado como um dos melhores zagueiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Você vai se lembrar daquele Goiás do Anderson Moreira, aquele Goiás do Walter, que fez uma campanha, que brigava por vaga na Libertadores. Aquele foi o melhor momento do Hernando na carreira dele, tanto que depois ele chegou a ser negociado com o Internacional, foi vice-campeão da Série B com o Internacional, com o Guto Ferreira, e depois foi para o Sport, para o Bahia. No Vasco não foi tão bem como destacou o Flávio aqui na Rádio Bandeirantes, e agora é uma aposta da diretoria do Guarani para o sistema defensivo, que é praticamente o primeiro setor a ser fechado para a temporada de 2022. E só um detalhe, antes de vocês comentarem sobre o sexto reforço do Guarani, Bidu apareceu por volta das 2h30 da tarde. O Guarani oficialmente não se pronunciou sobre o assunto. Nós soubemos que o Bidu se reapresentou por conta do Instagram do Bidu. O Bidu postou um story ao lado do Maxwell, passando por exames médicos, e aí foi possível identificar que o Bidu retornou aos treinamentos no Guarani com atraso. A gente vai ouvir o Daniel Paulista daqui a pouco para ver o que ele fala sobre isso, mas não sei se o Daniel vai adotar uma tática de falar que o jogador foi liberado, mas o que eu consegui de informação é que existiu sim um desgaste muito grande com esse atraso do Bidu. O Guarani conta com o atleta. Se for vender só pagando multa rescisória, o Santos está de olho, mas depois de 2 dias de atraso, o Bidu está de volta ao Brinco de Ouro. Batistão. A reapresentação foi na segunda-feira, hoje é sexta-feira, né? Então foram 3 dias de atraso. Sim, é que assim, Batistão, no caso do Bidu, alguns jogadores receberam a permissão para se reapresentarem na quarta-feira. O Júlio César é um desses jogadores, o próprio Bidu. Alguns atletas voltariam na quarta-feira porque a diretoria do Guarani dividiu em 2 grupos por conta dos exames, né? Se todo mundo se reapresenta segunda-feira, ia ter muita gente e não ia dar conta de todo mundo passar pelos exames segunda e terça. Então, Perfeito. Por isso teve essa divisão. O Bidu estava programado para se reapresentar quarta-feira. Por isso que eu citei que foram 2 dias de atraso, Batistão. Bom, o Daniel Paulista daqui a pouco estará conosco ao vivo, mas rapidamente, só para uma análise aqui, os 2 setoristas falando de 2 jogadores, Derlan e Hernando, temporadas ruins. Só que, como é que faz, né? O Guarani não tem cacife para contratar jogadores que estão em alta no mercado. São bons jogadores, têm qualidade, mas vêm de temporadas ruins. E aí, Tigrão? Ô Batista, você sabe o que acontece? Eu acho muito legal esse trabalho de botar o companheiro da praça onde o jogador teve a sua última temporada, que a gente acompanha também, mas não no nível de detalhes que eles acompanham.
E também não implica dizer, eu acho muito importante isso, mas também não há uma implicação clara de 100% de acerto na análise deles, né? Como nós aqui erramos, eles podem errar também. E o Júlio acabou de falar aí do Hernando, uma passagem que eu me lembro muito bem, um paredão no time do Goiás. Agora eu vou dizer para o seu negócio aqui, né? Se for verdade absoluta, e isso se repetir em 22, e a gente sabe que não vai acontecer, não vai. Mas se nós tomarmos por base só o depoimento do companheiro lá de Salvador que falou do João Vitor, e hoje, do companheiro do Rio de Janeiro que falou do Hernando, e do companheiro de Chapecó que falou do Derlan, se o Daniel Paulista resolver meter um 3-5-2 aí com esses 3 zagueiros, só no Campeonato Paulista o Guarani toma 150 gols, pelo que eles falaram. Então não é bem assim. Jogadores têm boas temporadas anteriores e a informação... E também não estou aqui querendo bater de frente e absolutamente não estou querendo ser deselegante com os companheiros que prestaram um belíssimo serviço aí, chamados pelo Júlio. Aliás, a gente só tem que agradecer. O que eu estou querendo dizer é que não necessariamente... se eles não foram tão bem em 2021, que isso vai se repetir em 2022. Apenas isso. Sem absolutamente questionar quem acompanhou de perto. Algo que nós não fizemos aqui. Agora, eu vi umas partidas do Derlan, por exemplo, e depois vi alguns vídeos dele, e eu fiquei encantado com a saída de bola dele. E eu já falei isso aqui durante a semana. Saindo com toques longos. Ele é canhoto, mas canhoto nato. Mata com a esquerda, domina com a esquerda, sai jogando com a esquerda, bate na bola com a esquerda. Ele, toques compridos, longos, 30, 40 metros, virando bola de um lado para o outro. E a informação que a gente tem também é que parte da torcida da Chapecoense ficou muito insatisfeita com a saída do Derlan. É bem verdade que na temporada passada, retrasada, melhor dizendo, 2020, do título na Série B da Chapecoense, não foi ele o titular. A zaga era aquela zaga intransponível, que acho que tomou 14, 15 gols no campeonato inteiro, né? Com o Joilson, né? Com aquele outro jogador grandão, que até o nosso companheiro lá se referiu agora, um paredão. E foi a melhor zaga do campeonato. Então vejam, ele não foi titular no ano do título, mas ele tinha pela frente e disputava a posição com disparadamente a melhor dupla de zaga e a zaga menos vazada da Série B de 2020. Já a 21, a Chapecoense montou um time muito modesto para as disputas de uma primeira divisão. E aí o Derlan, num campeonato de um nível muito maior, acabou sendo prejudicado. Então é muito importante a gente ter essa informação bem atualizada de quem acompanhou muito mais a miúde do que a gente. Mas sem criar pânico no torcedor do Guarani, que daqui a pouco o WhatsApp vai pegar fogo aí no Fala Galera, e nós vamos ouvir gente dizer, pô, pelo amor de Deus, o Guarani só traz nego que a torcida queria matar. Que o Guarani só atrai jogador que teve temporada horrorosa. E não é bem assim. A última temporada é importante, mas ela não é fator preponderante e decisivo para se decidir uma contratação. Existe a tomada de informação com treinadores anteriores, dentro do relacionamento do mundo do futebol. Existe a análise de desempenhos anteriores. E o Júlio lembrou muito bem aí do Hernando no Goiás. Um paredão, volto a dizer. Então vamos devagar, vamos esperar um pouquinho. Eu, por exemplo, acho que se o Daniel montar uma zaga do Ronaldo Alves e Derlan, Ronaldo Alves destro do lado direito e o Derlan do lado esquerdo, pode dar uma baita de uma liga. Então é prematuro ainda para dizer, mas muito louvável a gente ter essa atualização do que aconteceu detalhadamente na última temporada. Mas que o torcedor não entre em parafuso, nem em pânico, e nem bote fogo lá no queijo, porque está vindo jogador que não foi
lá também na última temporada. É um recorte muito curto para se analisar uma carreira como um todo, Batista. E o Bidu apareceu. Bastou o Júlio botar a boca no trombone e o Bidu falou assim, moçada, vamos levantar acampamento que o Júlio já me descobriu aqui. Aqui não no brinco, aqui onde eu estou. Voltando para a base urgente. Parabéns, viu, Júlio? Você trouxe o Bidu de volta. Ô, Gleger, falando também a sua opinião sobre o Hernando, parece que está claro aí que o Derlan vem para ser titular, o Hernando vem para compor o elenco. O time precisa trabalhar aí com 6 zagueiros. O problema é que sempre quando vem para compor elenco, o jogador acaba atuando, né? Porque tem cartão, tem contusão, o sistema defensivo é sempre uma preocupação. Então, não pode, em hipótese alguma, ter zagueiro que seja abaixo do nível, pelo menos 4, daqueles que estejam atuando. Então, 2 são titulares, ok, beleza, vai ser o Derlan e o Ronaldo Alves, mas precisa ter pelo menos 2 no mesmo nível para não ter uma solução de continuidade, né? Ô Batista, mas olha, a gente sabe que ainda não tem nada definido, né? Mas com essa contratação do Hernando, eu quero dizer o seguinte, eu concordo com o Tigrão 100%, né? O setorista disse que não foi bem no Vasco, mas quem foi bem no Vasco? Né? Quem foi bem no Vasco? Que jogador que se destacou no Vasco? Então, o Vasco da Gama realmente fez um ano muito ruim. E o Hernando, na minha opinião, é bom jogador, gosto da contratação, um jogador experiente, né? Com passagem, a gente dá uma olhada aqui no histórico de partidas dele, normalmente todos os times que foi, jogou praticamente que mais de 30 jogos na temporada, então é uma sequência muito forte. E eu acho, viu, Batista, que vem para jogar, hein? Vem para ser titular, pela experiência, né? Jogador que passou por grandes clubes, então não sei não, hein? Se não pode pintar aí uma dupla de zaga aí, Hernando e Derlan, por que não? Apesar de o Ronaldo Alves ser aí um homem de confiança do Daniel Paulista, mas se nós analisarmos tecnicamente, não a temporada, tá? Mas tecnicamente, são 2 bons zagueiros, hein? Hernando e Derlan. Derlan jogando ali pelo lado esquerdo, é canhoto, né? E o Hernando pelo lado direito, uma espécie de xerifão ali na zaga. Eu gostei da contratação. Apesar de ter informações de que ele não foi bem no Vasco, eu sempre gostei desse jogador. No Bahia também teve uma participação muito boa, né? No próprio Internacional teve uma passagem pelo Sport também. Então eu gosto. Eu acho que é uma boa contratação, um cara que vem ali para organizar o sistema defensivo do Guarani, um jogador experiente, e para essas posições, para esses setores, você precisa de jogadores experientes. E tá aí, eu acho que o Guarani acerta assim na contratação, mesmo sabendo que a temporada passada o Hernando não foi bem. Ô Batista, só em cima disso que o Gleger falou, e eu já tinha ferido o assunto, quem é que foi bem no Vasco em 2021, hein? Exatamente. Nem o Nenê foi bem, nem o Hernan Cano foi bem, nem o Vanderlei foi bem. Exatamente. Quem é que jogou bola no Vasco em 2021? Então, também deve ter sido prejudicado por uma campanha ruim, irregular, com constantes trocas de treinador, também o Hernando, como todos os seus demais companheiros. Ou não? Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha de tintas Coral Decora Efeitos. São 4 efeitos especiais para realizar a decoração que sempre sonhou. Efeitos Velvet Nuage trazem um toque de suavidade para os ambientes, sugerindo conforto e tranquilidade. Efeito Cimento Queimado para espaços modernos e despojados, dando aquele toque sofisticado ao ambiente. Efeito Mármore para uma decoração imponente inspirada na beleza e riqueza da pedra mármore. Deixe a linha Coral Efeitos Especiais levar mais beleza para a sua casa. Você encontra na Cor Bela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179.
ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Batista. Vamos aqui com algumas mensagens pelo WhatsApp. Estamos Batista. aguardando aqui. Está terminando o treino Daniel Paulista e já vai nos conceder Batista. uma entrevista exclusiva. Mas algumas mensagens aqui, ó. 10 milhões pelo Bidu é piada. Ainda mais o Santos. Paulo Chácara da Barra. Essa é uma especulação, né? De que o Santos está interessado na contratação do Bidu. A multa rescisória é de 10 milhões e o Guarani não tem o que fazer. Se o Santos comparecer e bater o martelo, ou seja, depositar a multa rescisória, o Bidu vai para o Santos, mas o Paulo da Chácara da Barra está achando uma multa rescisória muito pequena. Ô, Batista. Fala, Batistão, Júlio. Vi Batistão. todo o jogo da Copinha. Meu destaque fica para o volante Alê. Como joga a bola esse meio-campista? Camisa 22. Tem que subir o mais rápido possível. Abraço, Felipe do Bonfim. Tem que mandar o preparador de goleiros embora. Lucas Cardoso falhou de novo. Onde está o erro no preparador? Diz aqui o Zezinho Guarulhos. Batistão? Mas é um outro preparador, né? Então, evidentemente que não dá para colocar isso aí na conta do preparador de goleiros do time principal. Batista. Bom, Júlio Nascimento, já estamos aí com o técnico Daniel Paulista, é isso? É isso mesmo, Batista. Queria agradecer primeiramente ao professor Daniel por estar atendendo aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Daniel? Um abraço para você, boa tarde. Bom, boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Desculpa um pouco o atraso, mas terminamos o treino agora e estamos aqui à disposição para falar um pouco sobre o momento do Guarani. Maravilha, Daniel. Claro que o torcedor do Guarani está na expectativa, né, de mais uma temporada positiva para o Guarani. Ano passado, classificação para as quartas de final, briga por acesso até os momentos finais. Mas o torcedor ele tem uma visão, às vezes, diferente do que vocês, do clube, têm internamente e cria um pouquinho de apreensão pelos reforços, pela montagem do elenco. O que é que você pode falar sobre esse período de preparação do Guarani, que até o momento anunciou 6 jogadores e deve anunciar mais nomes nos próximos dias, Daniel? Bom, como você disse, nós tivemos uma temporada de 2021 boa, né? Infelizmente o grande objetivo da temporada, que seria o acesso, infelizmente nós não conseguimos, mas foi uma temporada boa, né? Conseguimos também a Copa do Brasil, que era importante para o clube em 2022, e aí por essa boa campanha que fizemos, houve uma valorização natural de todo o elenco e jogadores recebendo boas propostas de outros clubes. E, infelizmente, o Guarani não teve condições, apesar do esforço grande da diretoria, para a manutenção de não toda, mas da grande maioria desses atletas, mas, infelizmente, isso não foi possível. Então, o Guarani está passando por um momento de reformulação, um momento de muitas trocas. O mercado é um mercado muito difícil, né? A competitividade para a contratação sempre é muito complicada, mas estamos aí no mercado, a diretoria tem trabalhado bastante e o quanto antes suprir todas as necessidades, né? Temos jogadores chegando, jogadores que já estão treinando desde a última segunda-feira e a expectativa, lógico, os desafios vão ser imensos, principalmente nesse início, pela essa equipe nova montada, por esse elenco novo montado, mas a expectativa sempre é positiva. Ô Daniel, eu imagino que você tenha acompanhado pela imprensa, né, toda a repercussão que envolveu a situação do Bidu, inclusive. Aproveito para passar aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes que o Guarani se manifestou em nota oficial e a nota diz o seguinte: o Guarani informa que o lateral Bidu se reapresentou nesta sexta-feira e que o assunto será tratado de forma interna. Então acho que a nota ela fala por si só, né, Daniel? Mas eu queria saber qual que é o seu desafio como técnico de trabalhar a cabeça de um jovem jogador, né, que às vezes lida com o assédio dos outros clubes, o interesse de outros clubes, o interesse em, de repente, jogar uma primeira divisão, mas, por outro lado, tem contrato, tem que manter o foco. Qual que é o desafio que você, como treinador, tem diante de uma situação dessa? Bom, eu acho que tanto o Bidu e a própria diretoria do Guarani têm conversado sobre essa situação. Acho que são pessoas competentes, esclarecidas.
Eu acho que o jogador é um jogador muito bom, de muito potencial. Acredito que fez talvez a sua melhor temporada, o melhor campeonato sob o nosso comando no último Campeonato Brasileiro. Cresceu muito de produtividade e, é lógico, essa melhora que ele teve, ele está colhendo, talvez agora, essas oportunidades de interesse de outras equipes. Eu, particularmente, como treinador, lógico, gostaria de contar com o atleta, gostaria da continuidade dele aqui dentro. Acho que ele tem muito a nos ajudar, muito a acrescentar, mas se isso, infelizmente, não for possível, é claro que eu torço para que seja a melhor situação para ele, para o clube, e cada um siga o seu caminho da melhor maneira. Daniel Paulista, o técnico do Bugre, está conosco ao vivo na Rádio Bandeirantes, é o convidado do Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista e colegas, fiquem à vontade aqui para sabatinar o técnico do Bugre. Bom, primeiro, muito obrigado ao técnico Daniel Paulista por nos conceder essa entrevista e já de imediato desejar a você, Daniel, um grande ano novo aí, com muita saúde, que é fundamental, mas também com realizações no campo profissional. Tomara que você seja mais feliz ainda do que fora em 2021. Considero uma boa temporada você no comando do Guarani e tomara que 2022 seja melhor ainda, viu, Daniel? Bom, eu que agradeço, Batista, as palavras. Também desejo para você, para toda a sua família, para toda a sua equipe aí da Bandeirantes, que vocês tenham muito trabalho e a gente continue com essa relação bacana que sempre tivemos. Você pretende trabalhar com quantos jogadores para o Campeonato Paulista? Porque o Guarani vai disputar 3 competições, né? 2 são paralelas, Campeonato Paulista e Copa do Brasil, que depois, caso o Guarani avance, também será paralela lá na frente com a Série B. Com quantos jogadores para o Campeonato Paulista? O Campeonato Paulista permite 26 inscritos, 3 obrigatoriamente são goleiros. Mas qual é a ideia? Já trabalhar não só com o limite do Campeonato Paulista, mas já fazer a montagem também para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro? Quantos atletas você pretende trabalhar? Olha, é um elenco ideal, na minha visão, na minha opinião. Acho que em torno de 27, 28 jogadores é um número suficiente, é um número ideal. Agora, essa questão é muito relativa porque envolve muitas coisas, são oportunidades de mercado que podem aparecer em determinado momento da temporada e uma contratação acontece, ou às vezes até mesmo uma saída de um outro atleta que possa acontecer, mas eu acredito em torno disso, de 27, 28 jogadores, seria um número interessante para um elenco profissional. E daquilo que você imagina, né, do elenco que você imagina, o que está faltando é só um meia, já que o Guarani não poderá contar com o Regis, foi para o Curitiba, e o Andrigo muito provavelmente vai para a Coreia do Sul. Está faltando só um meia ou está faltando mais alguma posição? Não, está faltando mais, né? Está faltando outros jogadores que estamos aí procurando para suprir aí as lacunas que existem dentro do elenco, mas aí já não está faltando tanta coisa não. Nós temos aí alguns jogadores bem encaminhados, jogadores que devem estar nos próximos dias já chegando também a Campinas, sendo anunciados, né? Então o elenco está ficando competitivo. Acho que isso é importante porque temos desafios enormes aí, um início de Campeonato Paulista com adversários aí de Série A nesse caminho, então isso vai dificultar muito, principalmente por esse início de montagem, mas infelizmente foram perdas consideráveis que tivemos, mas estamos aí procurando junto com a diretoria o quanto antes que essas vagas sejam todas preenchidas. Cleger Zorzinha, sua pergunta. Daniel Paulista é o nosso convidado especial de hoje, aqui no Bandeirantes Esportivo, entrevista exclusiva. Primeiro mandar um grande abraço para o Daniel, desejar também um feliz ano novo, parabenizar pelo trabalho de 2021, concordo com você, Daniel, foi realmente um trabalho, claro, não conquistou o objetivo principal, mas você à frente do Guarani fez um excelente trabalho e acho que é unânime aqui de todos nós da Bandeirantes em dizer isso. Eu queria saber o seguinte, Daniel, você tem acompanhado
os jogos da Copa São Paulo, onde o Guarani, inclusive, acabou de vencer o Vila Nova por 3-2. E eu queria que você falasse qual a sua pretensão para utilizar esses meninos da base. Vale ressaltar que o ano passado você utilizou bastante aí os meninos, né? Em alguns momentos ali de dificuldade de escalação, você sempre vinha com o menino da base. Eu queria que você falasse um pouco, e também, Daniel, sobre essa ligação profissional, categoria de base, se você tem algum profissional da sua confiança que faz esse monitoramento da base para que seja passado a você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro, né, Greg, obrigado pelas palavras, desejo o mesmo para você também. Bom, sobre a categoria de base, sobre a Taça São Paulo exclusivamente, nós estamos acompanhando. Hoje não consegui acompanhar o jogo todo, mas a primeira parte do primeiro tempo tive a oportunidade de assistir. A primeira partida, a mesma coisa. Fui em muitos jogos do Campeonato Paulista Sub-20, que facilitou por ter sido aqui ao lado do Brinco de Ouro da Princesa, então nós estamos sempre acompanhando, tanto o meu auxiliar, o Daniel Cerqueira, quanto o próprio Benhur, que é o auxiliar do clube, direto estão em contato com o Pena nesse intercâmbio. Hoje nós temos aqui jogadores que não foram relacionados para a Copinha, mas estão trabalhando com a gente, em torno de 7 atletas, e possivelmente novos atletas, né, voltarão ao profissional após a Copa São Paulo, porque é uma ideia do clube, né? Essa utilização sempre foi, né? Eu acho que o caminho é esse, nós temos que sempre trabalhar com a base, jogadores jovens, jogadores que têm potencial, que podem, se bem trabalhados, no futuro estarem nos ajudando dentro de campo, e eu tenho certeza que esse grupo pode nos ajudar nesse sentido. A minha outra pergunta é a seguinte: chegada do Kozlinski. Nós especulávamos muito aqui sobre uma possível saída do Rafael Martins, que aí teria que renovar o seu contrato por motivo de uma contusão. Isso normalmente os clubes fazem, né? E aliás é de lei, tem que ser feito. E aí vem o Kozlinski, a contratação, e o Rafael Martins, uma renovação até o final do ano. Queria que você falasse um pouco aí dos três, que hoje você tem o Kozlinski, o Martins e o Mesquita. E já emendando, a gente tem recebido muitas críticas aqui sobre o treinador de goleiro Austrália. Eu falava muito sobre isso hoje, né? Não dá tempo ao tempo, esperar um pouco mais. Agora está chegando aí o Kozlinski com um goleiro um pouco mais experiente. Então eu queria que você falasse um pouco aí dos 3 goleiros que você vai contar aí em 2022 e também um pouco do trabalho do Austrália, Daniel. Bom, eu acho que é uma contratação que chega para acrescentar mais qualidade, né, dentro dos nossos goleiros, né, para a gente ter ainda mais jogadores à disposição, um atleta que vem de uma boa experiência num clube que hoje está na Série A, vem para acrescentar junto com o Rafael e o Gabriel, e os 3 poderem estar trabalhando em busca da vaga de titular, né, em busca de estar ajudando a equipe, que eu tenho certeza que é isso que eles vão estar fazendo no dia a dia. Sobre o trabalho do Austrália, vejo como um trabalho positivo durante os dias da semana, com trabalhos de campo muito bons, né? Não vejo ele diferente de nenhum outro treinador que a gente teve o prazer de trabalhar junto nas comissões técnicas que tivemos a par no próprio esporte, em outras equipes que a gente passou. Então, acho que nesse ponto, acho que o Guarani para 2022 está ainda melhor servido, e a expectativa é que seja um ano muito positivo na função. Vamos lá, Tigrão, as suas perguntas ao Daniel Paulista, técnico do Guarani, que está começando o trabalho visando a temporada 2022, e ao nosso convidado especial de hoje. Diz aí, Tigrão. Um abraço para o professor Daniel Paulista, parabéns pelo trabalho, que 2022 possa ser tão bom ou melhor ainda do que foi 2021. Primeiro, uma curiosidade, Daniel. Nós noticiamos aqui que você estava fazendo um curso de treinador, de atualização, me parece, na CBF, e que, em função de estar coincidindo com a data da reapresentação, que você veio antes do término do curso, priorizando recepcionar o elenco do Guarani no dia 3 e dar início aos trabalhos. É isso mesmo? Você não conseguiu concluir lá esse estágio? Ou a informação é outra? Um abraço para você. Um abraço, Tigrão, obrigado. Desejo também tudo de bom para você em 2022.
Não, o que aconteceu é o seguinte, já havia o acordo entre eu e o clube que eu iria estar terminando, né, a minha licença Pro na CBF, que se encerrou hoje, se encerraria hoje pela manhã, mas o que aconteceu é que na última sexta-feira e no dia de sábado, eu comecei a apresentar sintomas gripais, entendeu? E por isso resolvi abortar essa ida ao Rio de Janeiro, em virtude desses sintomas, mas que, graças a Deus, no domingo já voltei a passar bem, fiz os exames, fiz a testagem que era padrão e como não teve nenhum problema, aí na segunda-feira me apresentei ao Guarani, deixando para terminar o curso aí na próxima oportunidade durante agora o ano de 2022. Perfeito, muito bem colocado. Então o motivo principal foi essa sua situação de suspeita aí num momento muito preocupante, né? Em que a pandemia volta a ganhar força aí, os hospitais estão realmente lotados, se não de muita gente internada ou em UTI, mas no atendimento emergencial a coisa está muito complicada. Eu, inclusive, aguardo aqui ansiosamente o resultado de um teste que fiz ontem, depois de sintomas, e está complicado. Não saiu ainda o resultado e é um momento de muita ansiedade. Daniel, nós especulávamos aqui a respeito da zaga, né? Você perdeu o Thales, que não vai continuar na temporada de 2022. Mas o Guarani conseguiu manter, vocês conseguiram manter o Ronaldo Alves. Eu sei que é muito prematuro ainda, não há ainda nenhum ensaio, os treinamentos com bola praticamente não existiram e os jogadores estão chegando aí no dia a dia. Então, claro que ainda é muito cedo para a gente especular em torno de qual vai ser a zaga titular. Mas conhecendo um pouco das características individuais dos jogadores, Ronaldo Alves, que permaneceu, o Hernando, confirmado hoje, o João Vitor, já confirmado há alguns dias, e o Derlan, que veio lá da Chapecoense também já confirmado há alguns dias, seria pretensão demais a gente imaginar que um dos titulares, para jogar com dois zagueiros, seria o Ronaldo Alves, que já trabalhou e bem com você na temporada passada, e por ser destro, poderíamos imaginar ele e o Derlan, que é um canhoto nato, formando uma dupla de dois centrais, um canhoto e um destro, marcando o Derlan mais pelo lado esquerdo e o Ronaldo Alves pelo lado direito, ou é muito cedo, o Tigrão está passando o carro na frente dos bois? Não, eu acho que assim, é uma possibilidade, claro, mas eu acho que é muito prematuro a gente falar em escalação nesse momento, né? Caiu a ligação. O Alexandre Almeida está tentando novamente o retorno aqui com o Daniel Paulista. Perfeito, eu até pensei que fosse o meu retorno que tivesse caído, Greg, perdão, mas a gente só vai retomar então para ele responder a essa questão do Tigrão, né? Já estamos nos momentos finais aqui da nossa entrevista, né? O combinado foi aí de 20, 25 minutos de bate-papo com o Daniel Paulista e ele já deixou aí uma resposta que me chamou muita atenção, né? Sobre o Bidu, que a gente fala daqui a pouco. Só quando tiver o ok, Greg, por gentileza você me sinaliza, porque eu estou aqui sem o visual dos nossos operadores. Maravilha. Mas só para retomar, então, estamos conversando com o Daniel Paulista, que diz que conta ainda com o Bidu, né, para a temporada de 2022. O Guarani se manifestou oficialmente pela primeira vez nessa sexta-feira, diz que o assunto será tratado internamente, e é claro que será este um assunto que a gente vai debater muito ainda com toda a comissão técnica do Guarani, também com os nossos colegas daqui para frente. Só para retomar... Tá tudo ok aqui, Julião. Tá na linha o Daniel. Pois não, Daniel, tivemos um pequeno corte aqui, só pedir para o Tigrão retomar aqui Então, eu ia responder a pergunta sobre os zagueiros, né? Eu acho que o mais importante é que o Guarani ele conseguiu contratar zagueiros de características diferentes, né? Nós temos o Derlan, um canhoto, João Vitor, um jogador mais jovem, rápido, o Hernando com um pouco mais de experiência, né? E isso vai nos ajudar bastante, juntando com o Ronaldo, que é um jogador que já está ambientado dentro da
da nossa equipe, e a gente vai ter mais um atleta que vai vir oriundo da Copa São Paulo de Juniores para estar ganhando experiência, ser trabalhado para um futuro próximo também, ajudar o Guarani nas competições. Com quantos jogadores da base você pretende trabalhar, hein, Daniel? Olha, Batista, eu assim, não tenho esse número exato para você no momento, mas com certeza nós traremos alguns atletas que estão disputando a Copa São Paulo, para que a gente trabalhe de forma mais efetiva, dê uma atenção a mais a esses atletas, que eles possam se desenvolver mais, visando o amadurecimento deles, para que no futuro, ou quando surja, quem possa surgir uma oportunidade, eles estarem mais preparados para aproveitar. Só uma opinião sua sobre o Matheus Souza. Você deu muitas oportunidades para o Matheus Souza e ele não conseguiu luzir, né? O futebol é um bom jogador, tem qualidade, tanto é que mereceu a sua confiança, mas ele não funcionou. Voltou para a base, está disputando a Copa São Paulo, não foi bem no primeiro jogo, não foi bem hoje também. Aliás, quem foi bem foi o Alê, o volante que até marcou um gol lá e está fazendo uma boa copinha. Então, qual que é a sua opinião a respeito do Matheus Souza? O que poderia ser feito? Porque já foi dado uma oportunidade, no time de cima não funcionou. No time de baixo voltou, né? Está disputando a Copa São Paulo, não está indo também. Não seria melhor colocar o jogador para rodar, como se diz na gíria? Porque se traz ele de novo para o time principal, ele já teve oportunidade e não funcionou. O que você acha? Eu acho que assim, a gente tem que ter primeiro calma, né? Tem que ter tranquilidade para tomar esse tipo de decisão. Mas é um atleta jovem, como todos os outros. Essas oscilações de talvez numa primeira, segunda, terceira oportunidade não aproveitarem, isso é normal, pela idade, pelo momento. Jogar no profissional do Guarani não é fácil, né? Saber trabalhar com essa pressão, com o peso da camisa, são todas situações que precisam ser muito bem trabalhadas. Mas a gente não pode esquecer que é um atleta de qualidade, é um ativo do clube, e a gente precisa trabalhar ele com responsabilidade para que ele possa virar um ponto aí, quem sabe no futuro, de ajuda financeira também ao Guarani. Ô Daniel, só para finalizar, né, combinamos aqui com a assessoria até às 18h10. Você foi muito elogiado durante a temporada passada, mas também foi duramente criticado em algumas oportunidades. Qual foi a crítica que mais mexeu com você? Não, eu não vejo assim como mexer comigo. Eu acho que a crítica ela faz parte, principalmente pro treinador de futebol, e que muitas vezes a gente é pautado pelo resultado das partidas, né? E isso acontece, é natural. Eu acho que eu procuro assimilar da melhor forma possível. Eu acho que o que eu vejo que é produtivo, eu vou procurar trabalhar para melhorar. E aquilo que eu acho que eu não entendo que possa acrescentar, a gente descarta e segue o trabalho em frente. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que saber lidar com essas críticas, com a cobrança, porque estamos dirigindo um grande clube, um clube de tradição, e isso vai sempre fazer parte da vida do treinador, e principalmente do treinador do Guarani. Tá bom, então, Daniel, um grande abraço para você, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí na temporada 22. Eu que agradeço, Batista, a todos os comentaristas, amigos aí, pela oportunidade. Sempre que possível, estamos à disposição aqui para futuras entrevistas novamente. Muito obrigado. Tá aí o Daniel Paulista, entrevista exclusiva aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado ao Carlos Rodrigues, da assessoria de imprensa, e ao próprio Guarani Futebol Clube. Gosto muito desse tipo de entrevista, onde todos têm condições de participar, né? Cada um pensa de uma forma, cada um pode colocar a sua pergunta, e não fica aquele negócio maçante de entrevista coletiva somente com a pergunta do repórter. Claro que todos os repórteres fazem boas perguntas, ótimas perguntas, mas essa pluralidade de entrevista eu gosto mais, né? A gente consegue extrair mais do entrevistado do que a entrevista coletiva. Eu particularmente não gosto de entrevista coletiva, eu acho um negócio muito maçante.
Ô, Júlio, daqui a pouco eu volto contigo aí, tá bom? Combinado, Batistão. Um abraço, até mais. Até mais, 18h11. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastine. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. 18h13 agora. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta, repórter Antônio Lupi, diz aí, Lupi. Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira. Tem muitas novidades na Ponte Preta, assuntos principalmente de saída, possibilidade de chegada de atletas ao Majestoso para a temporada 2022. Mas hoje de manhã, a principal atração foi a presença do Juvenilson Souza, preparador físico da Ponte Preta, que veio para a entrevista coletiva e explicou um pouco mais sobre esse período de pré-temporada. A Ponte está realizando atividades, por enquanto, ainda na cidade de Campinas, mas a partir de semana que vem, embarca para Itu, onde vai ficar um período maior, até momentos antes da estreia no Campeonato Estadual, no dia 26, contra o Palmeiras no Allianz Parque. E o Juvenilson fala a respeito dos atletas, a condição física, o trabalho que está sendo elaborado e também sobre a preparação física do zagueiro Dedé, que não joga uma partida oficial há mais de 2 anos. Como já era esperado, num grupo de 30 e poucos atletas, você tem uma heterogeneidade um pouco maior nesse início, né? Então, alguns atletas se apresentaram numa condição satisfatória, outros um pouquinho abaixo. Por isso a pré-temporada, para que a gente possa equilibrar o elenco e deixar ter uma homogeneidade melhor. 3 semanas e meia, para mim, não é o tempo suficiente, e eu já falei isso aqui, que eu penso de 4 a 6 semanas seria o tempo ideal de uma pré-temporada. Mas isso é só a título de informação. Nós sabemos que no Brasil esse tempo não é viável, não é a nossa realidade, e, portanto, nós vamos trabalhar para que a maioria dos atletas estejam à disposição no primeiro jogo. Juvenilson Souza também fala do trabalho e das primeiras observações em relação ao zagueiro Dedé, que não atua há mais de 2 anos em uma partida oficial. Primeiro, o Dedé é um atleta que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele 2 vezes, no Vasco e no Cruzeiro. Conheço muito bem, um atleta extremamente profissional na essência da palavra.
e ele está muito motivado para vestir a camisa da Ponte Preta, retornar à sua carreira. O segundo ponto é que os exames dele foram bastante satisfatórios, tendo em vista que ele já vinha fazendo uma preparação, e nós vamos dar continuidade. Vamos coletar o máximo de informações e dados para que a gente possa ser assertivo na preparação dele. Em relação à estreia, é muito precoce, é muito cedo para a gente dar qualquer informação nesse sentido. Vamos aguardar as respostas dos treinamentos a cada dia e quando estiver próximo do jogo, nós vamos sentar com a comissão técnica e ver a melhor condição. Se não for possível na estreia, vamos preparar ele para que a hora que ele estrear, ele esteja na melhor condição possível. O preparador físico da Ponte Preta, Juvenilson Souza, também avalia se o tempo de preparação antes do Campeonato Paulista é o ideal e pelo planejamento da comissão técnica e também da condução dos trabalhos, se é possível ter uma data ou um período de quando esses atletas vão atingir o melhor da forma física. É importante a gente entender que a pré-temporada ela se inicia com exames clínicos, médicos e físicos. Isso você já tem 2, 3 dias nesse trabalho. E depois o planejamento a gente busca fazer uma carga progressiva e individualizar ao máximo, mesmo sendo um esporte coletivo. E como já falei anteriormente, depende muito da heterogeneidade do grupo. Então tem atletas que estão num nível mais satisfatório e outros nem tanto. E esses atletas que estão um pouco abaixo requerem mais tempo de preparação. Portanto, nós vamos trabalhar para que a maior parte desses atletas estejam à disposição. Muito difícil afirmar agora quem estará à disposição. Mais à frente vocês terão melhores informações daqueles atletas que possivelmente estarão em condição. Bom, esse é o Juvenilson Souza, preparador físico da Macaca. Trabalho continua, trabalho pesado, 2 períodos nesses últimos dias para os atletas que já chegaram em Campinas. Inclusive tem jogadores no atual elenco que sequer foram anunciados ainda pela diretoria, reforços e também renovações que ainda estão pendentes. Em relação ao mercado, a Ponte pode perder o João Veras. O João Veras tem o interesse do Portimonense de Portugal. O time português já fez uma consulta, a Ponte aguarda a proposta, mas pelo que tudo se encaminha, deve ser uma proposta de empréstimo. Até um jornalista português me mandou mensagem hoje, me ajudando até na apuração dos fatos, vou até dar o crédito para ele aqui. Ele é do jornal Record, lá de Portugal, e foi ele quem me deu essa informação, né? Se eu sabia de algum assunto em relação a essa possibilidade da saída do João Veras. Armando Alves, ele é jornalista, trabalha no jornal Record de Portugal, e a informação que ele tem, e ele me passou, é que seria um empréstimo até 2023, com a prioridade de compra do time português no final desse período. Só que acontece que o contrato do João Veras com a Ponte é até o final de 22. Então, acredito que a Ponte deve, se essa informação de Portugal for verídica, aumentar o vínculo do João Veras com a Ponte, pelo menos até 2024, 2025, e emprestar o jogador para o Portimonense. Existe, sim, repito, o interesse, mas ainda a Ponte aguarda a proposta oficial, papel na mesa, para começar a negociar e até, quem sabe, liberar o atleta para viajar até Portugal. Portimonense pode ser o destino de João Veras, que, por enquanto, a passagem dele na Ponte é de destaque, mas pelo Sub-20, fez alguns gols em 2021, 5 gols pelo time profissional, 3 no Paulista e 2 pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas também uma passagem com algumas polêmicas, inclusive ano passado, na reta final da Série B, ele foi afastado pelo técnico Gilson Kleina por questões disciplinares. Então, o primeiro, João Veras pode sim deixar a Ponte Preta. E tem um outro atleta que também está sendo negociado, é um garoto da base, jovem ainda, de apenas 18 anos, que chama Rafael Silva, zagueiro canhoto, que está na base da Ponte Preta, e ele já está na Espanha, será emprestado ao Valladolid da Espanha, clube do Ronaldo, que também gerencia essa equipe. Alguns detalhes burocráticos estão sendo decididos ainda, né? Algumas trocas de documentação, mas o atleta já está lá
então é um atleta da base que também deve jogar na Europa. Tem contrato com a Ponte até 2024, contrato de empréstimo. Então, 2 negociações com garotos, né? Um já no profissional, que é o João Veras, que deve ir para o Portimonense, e esse garoto, Rafael Silva, de 18 anos, zagueiro, que já está em Valladolid, na Espanha, e deve ser utilizado pelo time espanhol. A respeito do Luca, a informação é que ele rescindiu o contrato com o Fluminense, e é claro que isso gera um otimismo no torcedor da Macaca. A Ponte tem o interesse, quer contar com o Luca, só que precisa chegar a esse acordo salarial, já que o salário do jogador recentemente era muito alto para as pretensões da Ponte Preta, sob o comando do Marco Antônio Eberlin, que continua nas negociações com o jogador, agora caminho um pouquinho mais livre, já que o Luca não tem mais vínculo com o Fluminense. Batistão. O João Veras, a Ponte tem 100% dos direitos dele? 70. 30 do 15. Ah, perfeito. 15 de Piracicaba, né? Formador do jogador. Ele veio para a base da Ponte, mas foi formado na base do 15 de Piracicaba. Olha, eu entendo que o João Veras teve várias oportunidades. Não correspondeu. Até em determinado momento deu a impressão de que ele poderia pegar o caminho aí dos grandes atacantes. Acho até, uma opinião muito particular, que ele sabe fazer gol. Ele é um jogador que pode vingar. O único problema que acontece com o João Veras é que ele acha que ele joga mais do que ele efetivamente joga. Quando ele joga mais simples, né, sem querer fazer firulas, sem querer imaginar as grandes jogadas dos grandes artilheiros, não sei se esse apelido de Balotelli também acabou prejudicando, né? Isso sobe na cabeça, é um negócio terrível. Mas ele é bom jogador. Então, se a Ponte tem a segurança do contrato, não tem condições mais na Ponte, ele não vai vingar, não adianta insistir com ele, põe ele para rodar. Portugal, assim, é a abertura, é o portal da Europa para jogador de futebol. Não existe a barreira da língua, então dali de Portugal para frente, para outro país, ele pode conseguir arrumar um bom negócio até num grande clube do futebol da Europa. Então, boa sorte para ele, tomara que dê certo no futebol de Portugal. Se não der certo, a Ponte vai ter que colocá-lo para rodar, porque dificilmente ele terá uma outra grande oportunidade, até porque ele foi afastado do time por problemas disciplinares. A Ponte não revelou que problema foi esse, né? Mas só revelou que ele teve problemas disciplinares, e aí fica muito difícil trabalhar com um treinador, Gilson Kleiner, que era o mesmo treinador na temporada passada, onde o jogador foi afastado. Mas vamos analisar aí, Gleger Zorzinho, ouvimos aí o preparador físico da Macaca, que vai ter muito trabalho, porque veja, o Campeonato Paulista, diferente de outras oportunidades, ele está mais espremido. E nas 8 primeiras rodadas da competição teremos jogos no meio de semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana. Então a parte física ela é fundamental. O calendário está muito estreito, vai ter Copa do Mundo lá em novembro e os campeonatos vão ser estreitados aí nas suas datas, né? Eles estarão espremidos. Então, para quem não se classificar para as quartas de final, por exemplo, o Campeonato Paulista vai terminar em março. Então, as 8 primeiras rodadas é quarta e domingo. Então, a preparação física será fundamental, hein, Gleger? É importante demais, né, Batista? E você vê que, normalmente, na apresentação dos clubes, né, tem aqueles exames, e aí você tem que fazer exame em todo o elenco, né, em todos os jogadores, acaba retardando um pouco o início dos trabalhos. Aí, no início do trabalho, você também não pode puxar demais, porque os caras estão vindo de umas férias, de um certo relaxamento muscular. Então, tem que ser com muita cautela. O preparador físico da Ponte é muito competente, né? Nós ouvimos aí nas palavras dele o caminho certo, né, a seguir. Tem alguns jogadores também que estão algum tempo sem jogar, que é o caso do Dedé, né? Que aí é uma preparação diferente, então tem que dar uma atenção especial aqui, uma atenção especial ali. E para você ficar com um grupo homogêneo nesse curto espaço do tempo é muito difícil. Então, ele vai tentar dar aí um suporte, um alicerce,
pelo menos para o início da competição, e aí você vai, na própria competição, durante isso, você vai equilibrando fisicamente o seu elenco. Não é fácil, é um trabalho duro, árduo, e aí, com essa parte física, clínica, você tem que se juntar à parte de campo, parte tática, parte de entrosamento, né? E aí esse conjunto, por isso que a gente até brinca às vezes, né? O jogador quer treinar uma falta, quer fazer um treinamento de pênalti, o fisiologista, opa, não, por quê? Porque é uma carga excessiva do aspecto físico, e aí você precisa passar esses atletas ao Gilson Kleina, tem que dar uma carga para dar jogo, para dar competição para esses caras, então não é fácil. É esse momento de volta de férias, momento de pré-temporada, é muito complexo, né? Mas a Ponte está em boas mãos. O Jovenilson é um cara muito competente, é um cara que realmente merece aí toda, como que eu posso dizer, todo o elogio, porque fez um trabalho, inclusive, sensacional o ano passado, de jogadores que estavam fora de ritmo, de jogadores há muito tempo sem jogar, e ele conseguiu colocar aí, claro, que com alguns problemas de contusão, mas num contexto geral, fazendo um ótimo trabalho. Então, vamos ver como é que vai ser aí, é um trabalho árduo, e a gente espera que ele possa dar conta, tem competência para isso, né? Para colocar esse grupo homogêneo o mais rápido possível, porque aí, quando você equilibra o elenco, aí as coisas começam a andar e fluir positivamente. O Tigrão, o grande problema de começo de temporada é que vem cada jogador de um lugar, não se sabe o que ele fez lá, né, durante o período dele. Outros, o caso do Dedé, por exemplo, já vem fazendo um trabalho físico aí de longa data, de recuperação de contusão, mas não tem tempo de bola. Então, afinar esse negócio para colocar o time homogêneo em condições de jogo me parece uma tarefa extremamente difícil. Primeiro, a parte física. Depois, o treinamento com bola. Para resultar nisso tudo num time, vai dar tempo. Dia 26, a Ponte estreia e já de cara pega uma molezinha, o Palmeiras. Você viu que o Jovenilson, ele falou 2 ou 3 vezes a palavra homogeneidade e outras tantas, 2 ou 3, heterogeneidade. Então, quando é tudo diferente, é heterogêneo. Quando é tudo equivalente ou igual não, mas equivalente é homogêneo. Até aí, não reinventei a roda, porque todo mundo sabe. Agora, quando você olha, não ao caso da Ponte, especialmente no início de temporada, mas vem cada um de um lado, cada um com um tempo de jogo. Um não joga há quase 3 anos, outro está estourado porque terminou a temporada com excesso de jogos. Outro teve uma cirurgia e está se recuperando. Outro que está no elenco já conhece a metodologia e ela é completamente diferente daquele que está chegando. Então eu vou dizer para você, inclusive com as largas diferenças de idade, né? Tem cara de 34, de 35, de 32, de 33, de 19, de 26, com jogo, sem jogo. Eu fico olhando a missão do preparador físico, e eu estou falando do Jovenilson aqui, porque é o cara que a gente acabou de entrevistar. Mas vale, como de resto, para todo mundo aí, né? Pegar o do Guarani, a missão árdua é a mesma, especialmente para quem praticamente monta um time por temporada. Se você termina, igual o Atlético Mineiro, deu férias para todo mundo, volta todo mundo, se representa, tem 1 ou 2 alterações. O elenco é mantido, é fácil, porque você já tem planilhado todo o trabalho físico. Você já tem planilhado todo o potencial de cada um. Quem é que é mais velocidade, quem é que precisa tirar um pouquinho o pé, quem é que tem a musculatura mais tensa, quem é que você precisa esperar um pouco, que ele perde um pouco mais de ritmo, de uma maneira mais acentuada quando para, do que o outro que volta praticamente na mesma situação em que terminou a temporada. Então é uma ciência, mas quem mantém o grupo, ou a maioria, tem uma missão menos árdua.
Agora veja a quantidade de contratações da Ponte, aí já está em 13. E aí tem jogador que volta de empréstimo, né? Tem jogador que está voltando de contusão. Eu fico olhando assim o preparador físico e quando eu o comparo a um regente, um maestro, um regente, e faço uma analogia aqui, se não fosse um elenco de jogadores de futebol, seria um elenco de músicos. Eu imagino ele, para afinar tudo isso e dar ritmo, tendo uma zabumba, tendo um piano, tendo uma harpa e tendo 10 triângulos. Essa é a música que ele tem que formar. E aí, quando ele acha que está encontrando o método, chegam 3 guitarras e 7 baterias. Ele tem que botar tudo isso de forma homogênea, com harmonia, ritmo e afinação. É fácil a vida dele ou não? Difícil, muito difícil. Acho até que não dá tempo, né? Essa era a pergunta, se ia dar tempo. E acho que não vai dar tempo. O campeonato terá começado e aos poucos, com a bola rolando, aí vai se afinando, vai ajeitando o time. O grande problema é um campeonato extremamente traiçoeiro. 12 rodadas, tem rebaixamento. É difícil também ser rebaixado, hein? O time tem que fazer muito esforço para ser rebaixado, mas é um campeonato traiçoeiro. Bom, Lupe, daqui a pouco eu volto contigo aí, tá bom? Só mais um detalhe. Você, se não me engano, foi na quarta-feira, falou a respeito do Luca e até me perguntou a qual a porcentagem para dar certo. Eu falei 50%, ou seja, 50 para sim, 50 para não. Sexta-feira, 18 horas e 32 minutos. A porcentagem para lograr êxito aumentou para 80% para o Luca voltar a vestir a camisa da Ponte em 2022. Opa, excelente notícia, hein? 80% já mudou muito de figura, né? 50% e nada é mais ou menos igual. Agora 80% não. Então tem 20% ainda de chance de dar errado, mas 80% o torcedor da Ponte já pode começar a esfregar as mãos. 80% é muita coisa, pô. É, então. Eu vou falar pra você, se eu tô num diálogo com alguém, vou deixar aqui no indefinido, e pergunta assim, quais são minhas chances? E o alguém fala assim, 80%. Cara, eu já me excito. Aliás, é o seguinte, hein? Ano novo com saúde sexual que você merece é na Clínica Upman, Tigrão. Melhore o seu desempenho sexual e aproveite o melhor da vida. A Clínica Upman é referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce e falta de libido. Atendimento seguro de qualidade com equipamentos modernos. Você só encontra na Clínica Upman. Não perca tempo. Agende uma consulta agora mesmo. Mande uma mensagem de WhatsApp 19, o código de área, e o número 998005939. Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida. WhatsApp 19, o código de área, e o número 998005939. A Clínica Upman espera por você. Atendimento com sigilo absoluto mesmo. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella.
O ano novo no Supermercado Taquaral está com ofertas imperdíveis, especialmente preparadas para você. Cerveja Devassa 350ml, 1,99. Cerveja Smith 44 puro malte long neck 330ml, 3,99. Café São Joaquim 500 gramas, 12,99. Ofertas válidas até dia 12 de janeiro. Compre também online. Visite a loja no site supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O Paulistão 2022 vem aí. Não fique de fora do programa Sócio Campeão e tenha acesso a todos os jogos do Bugrão, inclusive na Copa do Brasil. Um ano novo com muito mais jogos e vantagens por apenas R$50 mensais. Não deixe para a última hora. Ligue 19 974 17 8000 ou acesse o site sociocampeão.com.br agora mesmo e faça sua adesão. Seja sócio campeão. Seja Guarani Futebol Clube. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopesas.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Sim, pra todo mundo ouvir. Fala, galera, mensagens de áudio. A primeira mensagem vai pro ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos da rádio aí. Guarani tá feio de goleiro mesmo, hein, Batista? Mais um frango desse Lucas aqui no Sub-20. Tomou um gol de falta de longe. E aí, alguma novidade do camisa 10 pra gente? Boa tarde, um feliz ano novo pra todos aí. Jefferson de Sumaré. Jefferson, um abraço para você, muito obrigado. Júlio Nascimento, tem pelo menos especulação, tem alguns nomes especulados para o Guarani contratar. Daniel Paulista agora há pouco disse, o Guarani está contratando aí, né? Vai anunciar aí nos próximos dias. Nessas contratações, tem alguma especulação de meia chegando? Sim, Bastão. O Guarani tem alguns nomes para o sistema ofensivo, né, que serão oficializados pela diretoria nos próximos dias. O Lucas Venuto, jogador do Santos, e também o Iago da Silva, jogadores que trabalham aí nesse setor ofensivo do Guarani, chegaram a desempenhar esse papel de meia em algum momento, mas o Guarani também trabalha com outros nomes. Pablo Diego, que foi o meio-campista da equipe do CRB com o Alan Al, o Diego Jardel, que foi meia do Cuiabá em 2020 com o Michel Alves, e agora uma outra possibilidade trazida pelo jornalista Lucas Musetti, da Gazeta, ele é setorista do Santos, é que nessa negociação pelo Bidu, e nós ouvimos aí o Daniel Paulista falando, né, sobre o Bidu, não sei se a gente vai conseguir contar com esse jogador em 2022, deixou meio que em aberto nessa possibilidade do Bidu. A informação que tem é que o Guarani tem interesse no Lucas Braga, do Santos. Então é um jogador que também pode ser envolvido numa negociação aí, uma possível negociação com o Bidu, e também ser mais uma opção ofensiva para 2022. Mais um.
Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Batista, boa noite a todos aí da Band. Batista, a Ponte Preta tá fazendo essas parcerias aí, esses negócios com o Corinthians. E eu gostaria de saber qual que é a situação do João Kleber, aquele atacante bom de bola que foi pra lá da base. Se eu não estiver enganado, o vínculo dele está acabando lá no Corinthians. E não seria uma boa, já que tá pegando um monte de atleta mais antigo aí, mais velho de idade, não tentar envolver o João Kleber de volta, pegar de volta e tentar fazer dinheiro com ele. Você sabe a situação do João Kleber lá no Corinthians? Muito obrigado aí, Marcelo do Campos Elíseos. Um abraço, Marcelo, muito obrigado. Impressionante, né? Esse João Kleber surgiu na base, um artilheiro impressionante. Ele marcou 28 gols em 27 jogos no Campeonato Paulista Sub-17. Mas, infelizmente, né, ele teve uma contusão gravíssima. Primeiro jogo, jogou 13 minutos. Uma partida, se não me falha a memória, contra o Bahia. Isso. Entrou em campo. Eduardo era o técnico. Eduardo Batista, né? Era o técnico da Ponte. Deu oportunidade para ele, entrou em campo 13 minutos, machucou. E aí nunca mais teve oportunidade, foi lá para o Corinthians. Tem informação, Lupe? Ele já não tem mais vínculo com a Ponte, tá? Ele rescindiu o contrato com a Ponte e assinou em definitivo com o Corinthians, se não me engano, por 2 anos. Isso, até tô pegando uma matéria aqui. Assinou por 2 anos, mas a Ponte ainda tem uma porcentagem de caso de venda futura do John Kleber. Então, o John Kleber, ele não pertence mais à Ponte, pertence ao Corinthians. A Ponte fica com uma porcentagem em caso de venda futura. Mas ele poderia vir nessa... O que o ouvinte perguntou, né? Que são várias negociações, vários jogadores que estão vindo do Corinthians. Esse jogador, provavelmente, o Corinthians vai colocar para rodar. Não poderia vir para a Ponte? Até poderia, mas pelo menos até quando surgiu aquele nome do Matheus Matias, né, que afirmou em um podcast que seria jogador da Ponte, mas tanto o Corinthians quanto a Ponte negaram o acerto, a informação do presidente Marco Antônio Eberlin é que do Corinthians não vem mais ninguém. Então acredito que o John Kleber não deve voltar para a Ponte Preta. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos da Bandeirantes, Gleger, Batista. Sou fã incondicional de vocês. Quem fala aqui é Cláudio, sou de São Paulo. Bugrino desde que eu era zigoto. E eu não tô satisfeito não com as contratações que o Guarani tem feito. Porém, muita calma nessa hora. Eles acertaram o ano passado e vamos dar um voto de confiança. Vamos ver se o Guarani vai para cima. Forte abraço a todos aí. Valeu, forte abraço, muito obrigado. Bom ano novo, mais um ouvinte. Oi, Batista. Um abraço a todos aí. É o Emerson, Ponte Pretano. Na pele até o osso, hein, Batista? Aê. Então, a respeito do Ivan, né? Então, o Corinthians estava até propenso a comprar o Ivan, né? Porque estava em negociação com renovação de contrato do Cássio lá, né? Mas aí agora na parte da tarde, o Cássio renovou lá por mais 2 anos, até o final de 2023. Então, Batista, o Corinthians pode ainda comprar o Ivan para fazer sombra pro Cássio, ou então o negócio melou, hein? Queria o comentário de vocês aí. Um abraço. Fique com Deus. Eu não vejo que o negócio tenha melado pelo fato do Cássio ter renovado o contrato. Gostaria até de ouvir o Gleger, que é o especialista nisso, mas o Corinthians tinha o Walter, que era a sombra, entre aspas, né? Um goleiro competente, com muita qualidade, quando o Cássio não podia atuar e o Walter. Agora, o Corinthians tem um menino da base, e soltou o Kaique França, que veio para a Ponte. Então ele vai precisar de um goleiro que tenha essa condição de estar no banco de reservas, mas que tenha qualidade e experiência para entrar no time quando o Cássio não tiver condição de atuar. E aí, Gleger? Concordo plenamente, Batista. Tem que ser assim, né? Lembra o Cássio com o Walter
na sua sombra, o Cássio era um goleiro. Hoje a gente percebe aí um certo ar de soberania, né? Porque não tem. Se sair o Cássio, vai entrar quem? E inúmeras vezes nós vimos o Walter assumindo a titularidade e sendo até questionada a titularidade do Cássio, hein? Porque o Walter, sem dúvida nenhuma, é um grande goleiro. Eu acredito muito, sim, que se o Corinthians contratar o Ivan, com certeza vai elevar ainda mais o nível, mas essa renovação do Cássio aí não atrapalha em absolutamente nada uma possível contratação do goleiro Ivan. Só uma correção, o Kaique França não é o Corinthians que colocou o jogador para rodar. Terminou o contrato e o Kaique França não tem mais nenhum vínculo com o Corinthians. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite para toda a equipe. Boa noite. Pô, sei que a gente tem que ser otimista, mas se esses 3 setoristas aí, das 3 contratações aí de zagueiro do Guarani fosse promotor, os 3 se pegava prisão perpétua. Pelo amor de Deus. Vamos ver o que vai ser. Do jeito que tu falou aí, o defesa do Guarani vai estar mais furado do que tabuleiro de pirulito. Precisa pegar pelo menos um bom, pô, senão não há tatu que aguenta, hein? Que é Jonas Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. É mais uma tirada. O Jonas de Jesus, ele tem umas tiradas e veja, a entrevista dos setoristas foi agora, recente, então não tem como o cara ficar pensando nisso, né? Ele tem que ouvir primeiro para depois engatar uma tirada. Então, legal, hein? É isso aí, valeu, Jonas, um abraço para você, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band, é Sérgio das Paineiras. Estamos de volta aí, feliz ano novo para vocês. E vamos voltar à cornetagem aqui. Queria saber sobre a Ponte Preta, aí se ela vai jogar só com defesa e meio de campo volante. Sinceramente, não tem um atacante contratado. O tal de Pedro Júnior aí é um cigano da bola aí, né? Então eu queria saber, falta meia e atacante nesse time. Se for só para defender, o jogo pode acabar 0-0 e não vai sair gol de lado nenhum, né? Pô, os 11 embaixo do gol, como o Berlim gosta. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde a todos aí da mesa. Carlos Batista, Tigrão, Greger. Sou fã de vocês. Me chamo Rodrigo Escavaçani, sou morador aqui do Jardim Ouro Verde. Torço pro Guarani. Então, a questão dos jogadores é que nem vocês estão falando. Às vezes não deu certo em outro clube, pode dar certo aqui. Os próprios zagueiros que foram contratados para o Brasileirão da Série B aí, quero tudo como jogadores de final de carreira. Principalmente o Carlão, muita gente duvidando do futebol dele. Não jogou aquele futebol maravilhoso, mas também não comprometeu. Então tem que dar um crédito pro jogador aí, torcer porque dê certo. A questão do meia, já com o Red, não deu certo. É deixar de Botafogo, será que seria viável para o Guarani? Ou é uma realidade fora do normal para o elenco do Guarani? Jogador caro. Eu só não entendi aí o jogador que ele falou do Botafogo. Eu não entendi se é a Richarlison, é isso que ele falou? Eu não entendi, mas ele falou aí de um meia do Botafogo. Tava ruim, né? O som não tava legal. Vamos a mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigo da Band. É o Itamar. Olha, a torcida bugrina não deve se preocupar com as contratações do Guarani sobre esses zagueiros que estão chegando aí. Se ninguém o criticarem, com certeza eles vão bem. Porque o que atrapalha os jogadores jogarem bem são as críticas dos torcedores e da imprensa. Se tivermos paciência com esses jogadores, eles vão fazer um bom papel como na última vez que montaram o time do Guarani aí, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, Gleger, Valdemir Gomes. O pessoal falando muito aí do Hernando, né? Tecendo comentários aí, né?
Mas o Carlão também, quando chegou no passado, o pessoal falou um monte também. E ele jogou muito bem, né? Até se contundir. Até deu passe aí no derby que o Regis marcou o gol. Então o pessoal, né, a torcida fala muita bobagem, né? O torcedor não entende muito futebol. Se você pegar 10 torcedores, 1 ou 2 realmente entende de futebol. O resto vive de paixão e de conversinha de rede social. Então que seja bem-vindo o Hernando, os demais aí que veio também para fortalecer a zaga. E estamos aguardando aí o reforço no meio-campo, né? 2 reforços no meio-campo, né? E no ataque também, porque só o Lucão do Break não vai resolver a situação de gols, não. Tem que trazer um centroavante, né? Ver como o Rafael Costa está também depois dessa longa pausa de cirurgia. Mas tem que reforçar o meio-campo e lá na frente, onde saiu os 3 pontos. Valeu, gente. É o Alexandre do Cambuí. Um abraço, Alexandre do Cambuí. Muito obrigado. Eu concordo e discordo, né? Eu concordo que o torcedor, ele age com paixão, coisa que nós que trabalhamos na imprensa não podemos fazer essa análise com paixão. O torcedor realmente tem uma paixão, ele quer o seu time sempre jogando bem e sempre ganhando jogos. E se não vem um jogador consagrado, né, que tenha prestado serviços que sejam competentes em outros clubes, ele dá uma cornetada, é isso mesmo. Então eu concordo com isso. Mas eu discordo que o torcedor não conhece futebol. O torcedor, ele conhece futebol tanto quanto todo mundo. Mais até do que nós, né, do que dirigentes. Ele discute de igual para igual com um treinador. Tem torcedor que tem conhecimento até maior do que certos treinadores. Então, eu discordo dessa parte. Eu acho que o torcedor, ele tem o componente paixão que atrapalha um pouco, né? Dá uma descalibrada no aspecto da análise. Isso é verdadeiro. Agora, conhecimento, ele tem conhecimento. Você vê os caras nas arquibancadas, eles estão vendo ali a tática do jogo, tem conhecimento desse ou daquele, conhece tudo. Aliás, pelo WhatsApp aqui a gente tem um termômetro disso, né? Jogadores que são contratados, tem torcedor que manda aqui a ficha completa, ele sabe onde jogou, quando jogou, se foi bem, se não foi bem, assiste tudo. Hoje, com os jogos todos transmitidos pela televisão, há uma facilidade muito, muito grande. Pois não, Tigrão, você que chamou? Era o torcedor que falou anteriormente, ele falou do Chay, do Botafogo. Ah, do Chay. Que tava ruim, realmente o som dele deu uma caída. Mas ele perguntou do Chay, né? Claro que seria uma ótima, é um meia atacante, né? Mas eu acho que é um jogador muito valorizado no momento. Fez um grande campeonato, foi talvez o principal expoente técnico aí do título da Série B por parte do Botafogo. Eu acho que não sei se caberia no orçamento do Guarani. Agora, tecnicamente, meu Deus, ajudaria uma barbaridade. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Zezinho do DIC 6, tudo bem? Fala, Zezinho. Abraço a todos aí, viu? Eu curto a sua rádio todos os dias, não falho um dia. Para mim é o maior locutor de rádio da América Latina, quiçá no mundo. Curto muito você, os comentários do Tigrão, CH, Kleger, enfim, todos eles, todos vocês aí. Se eu esqueci de algum nome, vai me perdoando, mas curto todo mundo aí da Rádio Bandeirantes, tá? Batista, é o seguinte, a Ponte Preta está contratando jogadores com bastante experiência, alguns jogadores que ficaram um bom tempo afastados da bola, mas é igual andar de bicicleta, né, Batista? Jogar bola é como andar de bicicleta. A gente não esquece nunca. E a cada dia que passa a gente vai se aperfeiçoando. Vocês acham que dá, a hora que tudo estiver sincronizado, dá para a Ponte Preta disputar o campeonato da Série B com esses contratados? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Um abraço, muito obrigado aí, um abraço para todos aí do DIC 6.
Depende de uma série de fatores, né? O time, quando está sendo montado, a gente analisa aqui na frieza do papel, por aquilo que eles apresentaram em outras equipes. É o caso que o Tigrão falou agora há pouco aí dos 2 zagueiros, que os setoristas deram informações muito ruins sobre o trabalho deles. Estou falando dos zagueiros contratados pela equipe do Guarani, Derlan e também o Hernando. Só que não é assim que funciona, não é desse jeito que a banda toca, né? E tem o João Vitor também, né? Também. João Vitor também. Péssimas informações. Mas teve um outro ouvinte aí que citou o caso do Carlão. Chegou desacreditado. Carlão já tá velho e tal, vem aí talvez para compor o elenco e olha lá. E ele fez realmente uma boa temporada, valeu o investimento. Custo-benefício dele é altíssimo. Então é isso que acontece. Então tem que ver o que vai acontecer, se dá liga, se não dá liga. E vamos ao último de hoje. Ô Batista, beleza? Beleza. Pedro Pereira, Jardim das Oliveiras. Fala, Pedrão. Viu? O time da Macaquinha é pelo menos umas 150 vezes melhor do que o time dos irmãos que estão montando lá embaixo. Abraço, Pedro Pereira, Jardim das Oliveiras. Abraço, muito obrigado. E agora os destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaque final do Guarani, Júlio Nascimento. Pois é, Batista, o Guarani que anunciou hoje a sua 6ª contratação para a temporada de 2022. O zagueiro Hernando, de 33 anos, também estará no elenco do Bugre. Bidu reapareceu, mas o seu futuro ainda é incerto. O Guarani tem o interesse do Santos, e o Santos como principal interessado no atleta, inclusive com a possibilidade de uma troca pelo atacante Lucas Braga. Destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. A Macaca, que semana que vem deve ter novidades no Moisés Lucarelli. Otimismo muito grande para um desfecho positivo em relação à contratação do atacante Luca, que vestiu a camisa da Ponte em 2017 e foi um dos principais jogadores. O atleta estava no Fluminense e não deve permanecer nas Laranjeiras. A Ponte também tem que anunciar jogadores que já estão treinando em Campinas, além de renovações com jogadores que atuaram na Macaca em 2021. E daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, a bola vai rolar no estádio Lancha Filho. A Ponte Preta encara o Juventude pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Precisa vencer para continuar viva na busca por uma vaga na 2ª fase da competição, Batistão. É isso aí, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, e o seu destaque final do programa de hoje, diz aí, Tigrão. Bom, comecei falando do Sidney Poitier e termino falando dele. Uma Voz nas Sombras, 1963, o ator que nos deixou hoje com 94 anos, ele ganha o Oscar, o primeiro ator negro a ganhar a estatueta tão cobiçada. Foi, claro, em 1964, né? Um filme que começou a rodar e foi produzido em 1963. Que Deus o tenha. Daqueles que eu vi, o que mais me impressionou foi Ao Mestre com Carinho, rodado em 1967. Sidney Poitier, uma lenda do cinema. Um abraço, um bom final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser. É isso aí, aliás, uma música linda, maravilhosa desse filme Ao Mestre com Carinho, que marcou realmente a carreira em The Level do Sidney Poitier. Gleger Zorzin, e o seu destaque final, diz aí, Gleger. Torcer pra Ponte daqui a pouquinho, né, Batista, contra o Juventude, precisa da vitória. E olha, Bidu criou o juízo e se apresentou, hein? Boa noite, Batistão, bom final de semana. Boa noite, muito obrigado. Na sequência, vem aí a Voz do Brasil. Teremos logo mais jornada esportiva, Copa São Paulo, São José dos Campos, River do Piauí, Corinthians.
21h45, narração de Pedro Martelli em toda a rede Bandeirantes de rádio. Valeu, gente, muito obrigado pela fantástica audiência. Amanhã tem mais. Aliás, amanhã não. Final de semana, sábado, domingo, só na segunda-feira estaremos de volta. Valeu, tchau! Para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Brasil vai ter a primeira vacina contra a Covid-19 100% nacional. Anvisa aprova o uso de insumo produzido pela Fiocruz. Raíssa Lopes. Essa é a etapa final do processo de transferência de tecnologia da vacina da AstraZeneca, cujo contrato é